E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos resolver a provinha do CFM 2025, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, para quem quer entrar na elite da Marinha, beleza? São 25 questões de matemática, o nível não é tão alto, né? Mas vamos resolver aqui para brincar e deixar registrado no canal, beleza? Então, bora! Primeira questão diz, assinale o valor de A da função afim f de x igual a x mais 2, sabendo que f de 1 igual a 5, né? Já que ele trocou o x por 1, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o A vezes 1 mais 2 tem que dar 5. Beleza? Passando esse 2 para o outro lado, A vezes 1 dá o próprio A. E passando o 2 para o outro lado, 5 menos 2 dá 3. Então já tem que o nosso A vale 3. Beleza? E a gente ficou exposto aqui na letra B. Show? A segunda questão diz, assinale a seguir as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Beleza? Essa é uma questão bem padrão, é uma questão bem simples, na verdade. Porque você pode só ficar testando as alternativas. Beleza? No caso, se você testar o 2, a gente teria 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, menos 8. Aqui vai dar 4, menos 4, menos 8. Obviamente isso aqui não vai dar zero, né? Então as alternativas que tem 2 a gente já pode eliminar. Beleza? Então, obviamente, a gente já sabe que o menos 2 é uma das raízes, né? Agora a gente tem que saber se o 4, o menos 8 ou o menos 4 é a outra raiz. Vamos testar esse 4 logo. Então teríamos 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 8. A gente teria 16, menos 8, menos 8. Isso aqui dá zero. Beleza? Então, as raízes são menos 2 e 4. Você também poderia fazer usando a forma de Bhaskara, né? Ia dar para achar as duas raízes de boa. Mas, nesse tipo de questão, como ele já me deu a resposta, né? Seria só testar as alternativas. Beleza? Não tem segredo nenhum. E a gente já ficou a resposta na letra B. A questão 28 diz, dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 10, assinale abaixo o valor de f de menos 2, né? Então, novamente, a gente vai trocar o x por menos 2. Então, ficaria menos 2 ao quadrado menos 6 que multiplica menos 2, mais 10. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, né? Sempre que o expoente é par, o resultado é positivo. Menos 6 vezes menos 2 vai dar mais 12, mais 10. Beleza? 4 mais 12 dá 16, mais 10, 26. Então o valor de f de menos 2 é 26. E a gente ficou a resposta aqui na letra T. A questão 29 pede qual é o ponto que representa o vértice da parábola f de x igual x mais 3 que multiplica x menos 1, né? Você pode simplesmente fazer esse produto e depois aplicar o x do vértice e o y do vértice, né? Mas eu prefiro fazer pelas raízes, né? Obviamente, a gente já sabe que essa raiz aqui, isso aqui tem que dar zero. Então, x mais 3 é zero. Então, o x é menos 3. Essa é a primeira raiz. E da mesma forma, isso aqui também tem que ser zero, né? X menos 1 igual a zero. Então, minha outra raiz é x igual a 1. Beleza? Como é que eu faço para achar o x do vértice? O x do vértice é a média aritmética das raízes, né? x1 mais x2 sobre 2. Então, meu x do vértice vai ser menos 3 mais 1 sobre 2. Então, aqui em cima vai dar menos 2 sobre 2. Então, meu x do vértice é menos 1. Beleza? Então, já pode eliminar a B, a C e a letra E. Beleza? A gente só teria que achar o y do vértice. Para achar o y do vértice é simples, né? Basta pegar o x do vértice e jogar na minha função. Então, ficaria menos 1 mais 3, que multiplica menos 1, menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar 2, vezes o menos 2. Então, aqui é menos 4. Então, os pontos, né, o x do vértice e o y do vértice é menos 1 e menos 4. Então, ficamos com a resposta aqui na letra A. De boa? Questão 30 é interessante, né? Fala de PA, ele diz que uma PA, o quinto termo, vale 30 e a razão vale 4 sobre 3. Quanto vale o 11º termo dessa progressão aritmética, né? Então, o A5, quinto termo, vai ser o A1 mais n menos 1 vezes a razão. O A5 ele já me deu que é 30. Então, 30 é igual ao A1 mais. Como é o 5, o quinto termo, né? N menos 1 vai ser 4. O N vai ser 5, né? Então, 5 menos 1, 4. 4 vezes a razão, que é 4 sobre 3. Beleza? Então, 30 vai ser igual ao A1 mais 16 sobre 3. E para tirar esse meu denominador, vou multiplicar todo mundo por 3. Então, eu tenho que 90 é igual a 3 a 1 mais 16.
Passando esse 16 para o outro lado, a gente vai ter que o nosso A1, perdão, 3A1, vai ser 90 menos 16, né? Então daria 74. Beleza? Então o nosso A1 é 74 sobre 3. Aqui não dá para dividir, não dá para simplificar, né? Então vamos deixar essa brincadeira aqui mesmo. Beleza? E para achar o 11º termo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o A11 é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Nesse caso, o meu n é o 11, né? Então, o A11 é o que eu quero descobrir. Vai ser igual ao meu A1, que é 74 sobre 3, mais n é 11, né? 11 menos 1 dá 10. Então, 10 vezes a razão, que é 4 sobre 3. Então, daqui a gente tira que vai ser meu A11, vai ser 74 sobre 3, mais 40 sobre 3. Aqui vai dar 4 e 7 mais 4 vai dar 11 sobre 3. Aqui já dá para dividir, né? Vamos ver quanto que dá essa divisão. 114 dividido por 3. Vou pegar o 11, aqui dá por 3, que dá 9. Sobra 2, 24 dá 8. Então, nosso A11 é igual a 38. Beleza. E a gente pode ficar com a resposta aqui na letra C. De boa? A questão 31 diz: uma reforma de um campo de futebol de dimensões 100 metros de comprimento e 75 metros de largura será instalada uma grama sintética que custará R$ 11 por metro quadrado. Quanto será gasto para a troca de toda a grama desse campo, né? Então a gente tem um campo de futebol retangular. Aqui vale 100 e aqui vale 75. Beleza? Para a gente achar a área total, é só fazer base vezes a altura. Então a área total vai ser 100 vezes 75. Vai ser igual a 7.500. Beleza? Metros quadrados. Só que 1 metro quadrado vale R$ 11, né? Então basta a gente multiplicar essa brincadeira por 11, né? Se você fizer esse produto, vai dar 82.500. Beleza? Então o preço, né, para mudar o gramado desse campo vai ser R$ 82.500. A gente pode ficar com a resposta aqui na letra B. Beleza? A questão 32 é bem simples, né? Ele diz: calcule o perímetro em centímetros da região determinada pelo trapézio abaixo, né? Ele está pedindo o perímetro, é a soma dos lados, né? Ele está pedindo a área. O perímetro a gente representa assim por 2P e basta a gente somar tudo, né? Somar todos os lados. Então a gente teria 2 mais 3 mais 6 mais 5. Então o perímetro dessa brincadeira vai ser 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10, mais 6, 16. Então, o perímetro dessa brincadeira, dessa figura, é 16 centímetros, né? Não tem segredo nenhum, beleza? E a gente ficou exposto aqui na letra E. Uma questão bem básica, bem tranquila. A 33 diz: assinale a seguir o valor da diagonal de um retângulo em centímetros que possui lados 6 centímetros e 4 centímetros, né? Então, a gente vai ter um retângulo. Aqui mede 6 e aqui mede 4. Ele quer saber o valor dessa diagonal aqui, ó. Beleza? Quando a gente tem um retângulo e a gente traça a diagonal, a gente forma um triângulo retângulo. Beleza? Então, para a gente achar esse valor aqui que ele quer, é só aplicar Pitágoras. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 36, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, nosso x ao quadrado vai ser 52. Tomando essa brincadeira, né? Mas a gente vai ter que racionalizar essa brincadeira. Então, vamos tentar racionalizar o 52. Pode dividir por 2, que vai dar 26. Pode dividir por 2 de novo, que dá 13. E 13 é primo, né? Só dá para dividir por 13. Então, racionalizando essa brincadeira, o nosso x vai ser 2 raiz de 13. Beleza? Esse é o comprimento da diagonal desse retângulo. Também é uma questão que não tem segredo nenhum. Beleza? A gente pode ficar com a resposta aqui na letra D. A 34 diz: a figura abaixo representa uma caixa de um paralelepípedo. Qual o volume em centímetros cúbicos, né? Quando a gente tem um paralelepípedo, um cubo, uma caixa, enfim, para a gente achar o volume é só multiplicar todas as medidas, né? Então, para a gente achar o volume dessa brincadeira, é só multiplicar 5 por 4 por 3. Então, nosso volume vai ser 5 vezes 4 dá 20 e 20 vezes 3 dá 60. Então, 60 centímetros cúbicos. Este é o volume desse nosso paralelepípedo. Beleza?
Pode ficar com a resposta aqui na letra E. 35 é uma questão bem clássica de táxi, né? Diz que uma empresa de táxi utiliza a fórmula V de x igual a 2x mais 5 para calcular o valor total da corrida, V de x em reais, com base na distância percorrida x em quilômetros. Se o valor cobrado por uma corrida foi de 100 reais, quantos quilômetros o táxi percorreu, né? Então, a gente já sabe qual foi o valor, né? O V de x ele já me deu que é 100. Então, 2x mais 5 tem que ser igual a 100. Então, passando o 5 para o outro lado, 2x vai ser igual a 100 menos 5 dá 95. Então, nosso x vai ser 95 dividido por 2. Beleza? Então, nosso x vai ser R$ 47,50. Esse é o valor, essa é a quantidade de quilômetros, na verdade, né? Não é o valor da corrida, mas a quantidade de quilômetros que o táxi percorreu, beleza? Então, a gente pode ficar com a resposta aqui na letra B. De boa? A questão 36 é uma questão bem de boa, né? Ele só pede o número que representa a razão dessa PG, né? Para a gente achar a razão da PG, que a gente escreve como o quê, é só fazer um termo dividido pelo termo anterior, né? Eu vou pegar o A2 e o A1 para fazer essa conta. Então, nossa razão vai ser o A2 é 4 sobre 3 e o A1 é 2 sobre 9. Então, divisão de fração, né? Eu vou repetir a primeira, 4 terços, e multiplicar pelo inverso da segunda, 9 sobre 2. Posso cortar esse 4 com esse 2, vai sobrar 2 aqui em cima. E posso cortar esse 3 com esse 9, vai sobrar um 3 aqui em cima. Então, nossa razão vai ser 2 vezes 3. E esse produto, obviamente, vai dar 6. Então, a razão da nossa PG é 6. Beleza? É uma questão que não tem segredo nenhum também. Pode ficar com a resposta aqui na letra D. Beleza? A questão 37 diz: uma geladeira cujo preço à vista é 680 tem um acréscimo de 5% no seu preço se for pago em 6 prestações, né? Qual o valor de cada prestação? Então, a gente tem um acréscimo. Então, basta a gente pegar o 680, que é o preço original, e multiplicar por 1,05. Esse 0,5 é justamente o 5% de acréscimo. Beleza? Se vocês fizerem esse produto, você acha o valor igual a 714, beleza? Então, o produto que era R$ 680, agora é 714. E como são 6 prestações, basta dividir por 6. Se você fizer essa divisão, vai dar R$ 119, beleza? Então, cada prestação vai ser igual a R$ 119, podendo ficar com a resposta aqui na letra B. Mas é uma questão que não tem muito segredo também. Claro, a questão 38 diz que o horário de funcionamento de uma biblioteca pública é das 8 da manhã ao meio-dia, né? Sabendo que certo dia um estudante usou 45% desse tempo para estudo na biblioteca, assinale quantos minutos ele estudou. Então ele quer em minutos, né? Das 8 às 12 a gente tem 4 horas. Só como ele quer em minutos, eu vou multiplicar por 60. E como ele diz que 45% desse tempo ele usou para estudar, basta eu multiplicar por 45. E como é porcento, né? Porcentagem, eu tenho que, obviamente, dividir por 100. Beleza? Posso cortar esse zero aqui de baixo com esse zero do 6 aqui, do 60, né? Vai ficar só o 6. Então, agora vamos fazer esses produtos, né? 45 vezes 6. Aqui vai dar 30. 6 vezes 4 dá 24. Mais 3 dá 27. Então, já tem 4 vezes 270 sobre 10. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, basta eu fazer 4 vezes 27. 4 vezes 20 dá 80. E 4 vezes 7 dá 28. Então, somando essa brincadeira, dá 108 minutos. Beleza? Essa foi a quantidade de minutos que o estudante gastou estudando, né? Então, a gente pode ficar com a resposta na letra B. Beleza? A 39 diz que um produto foi vendido por R$ 45, né? Sabendo que no valor pago estava embutido um desconto de 10%, qual era o preço inicial, né? Antes do desconto desse produto. Então, se ele teve um desconto de 10%, esse 45 equivale a 90% do preço. Beleza? E eu quero saber quanto que vale o preço total, né? 100%. Isso é igual a x, certo? Uma regra de 3 básica. Então, multiplicando cruzado, a gente tem 45 vezes 100 é igual a 90 vezes o x. Posso cortar um zero do 100 com o zero do 90. E posso cortar esse 9 com esse 45. Aqui vai sobrar 5. Então, meu x vai ser 5 vezes 10. Então, o preço original, né? É 50 reais. Beleza? Uma questão bem tranquila, né? Uma questão que só envolve regra de 3. E pode ficar de novo com a resposta na letra B, né? Pelo que eu vi, tem muita resposta na letra B nessa prova, né? Mas enfim, faz parte, né? A gente ficou com a resposta na letra B nessa também.
Questão 40 é uma questão bem de boa, bem básica, né? Qual que é o máximo divisor comum MDC dos números 24 e 36, né? Então vamos procurar, né? 24,36. Posso dividir ambos por 2. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 18. De novo por 2. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 9. Agora posso dividir por 3. Aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Agora por 2 para dar 1. E por 3 para dar 1 também. Beleza? Só que agora, para achar o máximo divisor comum, né, o MDC, eu só posso pegar os números que dividem ambos, né? Então, eu posso pegar esse 2 e esse 3. Esse 2 aqui só divide 1, esse 3 aqui só divide 1 também, né? Então, agora basta a gente fazer o produto deles. 2 vezes 2 vezes 3. Isso é igual a 12. Beleza? Uma questão bem massa, né? Uma questão de MDC é uma questão bem simples. A gente pode ficar com a resposta na letra D. Boa, uma questão bem básica, bem bacana essa questão. Gostei dela. A questão 41 diz qual o volume em centímetros cúbicos, né, de uma esfera que possui o raio igual a 30 milímetros, né? Cuidado que ele pede em centímetro cúbico, mas ele me deu o raio em milímetro, né? Como é que eu faço para passar de milímetro para centímetro? É simples, né? Basta dividir por 10. Então basta eu cortar um zero aqui. Então o raio da minha esfera é 3 centímetros. Beleza? E agora como ele quer o volume, né, da esfera, como é que a gente calcula o volume de uma esfera? 4 terços de π R ao cubo. Ele não me deu o valor de π, né? Então vou deixar π mesmo. Então a gente tem 4 terços de π vezes o raio, né? Que é 3. Então fica 3 ao cubo. Bacana? Posso cortar esse 3 com um dos expoentes. Aqui fica 2. Então o nosso volume vai ser 4π vezes 9. E 4 vezes 9 dá 36, né? Então o volume dessa esfera é 36π. Obviamente, né? Em centímetros cúbicos. Beleza? Podemos ficar com a resposta aqui na letra C. De boa? Bem tranquila essa questão. Nada demais, né? Só tem que ter cuidado para mudar a unidade, né? Como ele me deu em milímetros, mas ele quer em centímetros, beleza? Então, suave essa questão também. Questão 42 diz: uma livraria vende a seguinte quantidade de livros de literatura durante uma certa semana, né? Tem aí de segunda-feira até sábado. Qual foi a média de livros vendidos durante essa semana, né? Então, bacana, né? Como ele quer a média aritmética, basta eu somar tudo e dividir pela quantidade de dias. São 6, né? Mas eu vou fazer de outro jeito. Então, perceba que eu tenho 22 mais 23 mais 22 mais 27 mais 25 mais 13. Beleza? O que eu vou fazer, né? Só um jeito diferente, né? Porque o jeito básico seria somar tudo e dividir por 6. Mas eu quero fazer de outro jeito aqui. Eu vou tirar 1 aqui desse 23. Vai ficar 22. Eu vou tirar 5 do 27. Também vai ficar 22. Vou tirar 3 do 25. Também vai ficar 22. E eu tirei 9 aqui, né? Então eu vou adicionar 9 no 13. Aqui vai ficar 22. Então a minha soma agora vai ser 22 mais 22 mais 22 mais 22 mais 22 e por fim mais 22. Beleza? Essa soma eu posso representar como uma multiplicação, né? Então seria 6 vezes 22. Só como são 6 dias, eu tenho que dividir por 6. E obviamente eu posso cortar esse 6 de cima com 6 de baixo. Então minha média aritmética é 22. Beleza? É outro jeito de fazer média aritmética, é um jeito que eu gosto, dependendo de algumas questões, né? Você redistribui as coisas. Obviamente eu tenho que manter a quantidade, né? Se eu vendi 120 livros na semana, eu tenho que continuar com 120 livros, né? Por exemplo. Mas eu só realoquei, né? Eu peguei alguns da terça e joguei para sábado, peguei alguns da quinta e joguei para sábado também, mas eu continuei com a quantidade total, que a soma não muda, né? Então, como eu só tenho 22, é 22 vezes 6. Dividido por 6, sobra o 22, né? Então a gente ficou a resposta aqui na letra D. Como eu falei, é só outro jeito de fazer essa questão. O jeito mais simples, né? O jeito mais direto, seria de somar tudo e dividir por 6. Ia chegar, obviamente, na mesma resposta, né? Se chegasse uma resposta diferente, a questão seria anulada. Mas só um jeito diferente aí para mostrar para vocês. De boa? Então a gente ficou a resposta na letra D, na 42. A questão 43 fala de juros simples, né? Ele diz que uma aplicação financeira na modalidade de juros simples tem uma taxa de 1% ao mês. Se um soldado aplicou 5 mil por 3 anos neste investimento, qual o valor de juros que ele irá receber, né? Depois desse tempo. Então, como é juros simples, a gente sabe que a taxa de juros igual ao capital
vezes a taxa, vezes o tempo que foi aplicado, beleza? Cuidado que a taxa tá ao mês, beleza? Só que ele botou em anos aqui, né? Obviamente eu vou ter que passar esse tempo em anos para mês. Então, nossa taxa de juros vai ser o capital, que é 5.000, vezes a nossa taxa, né, que é 1% ao ano, então 1 sobre 100, vezes o tempo, que é 3 vezes 12. Lembrando que a gente tem 12 meses no ano, né? Então, nossos juros vai ser... Eu já vou cortar direto esses dois zeros com dois zeros aqui. É que, perdão, né? Não é 500 aqui, é 5.000. Então, já posso cortar dois zeros aqui. Então, vamos ter 50 vezes 36. Se você fizer esse produto, né? 50 vezes 36, tu vai achar 1.800. Esses são os juros que o soldado vai receber, beleza? Depois desse tempo de aplicação. A gente pode ficar com a resposta aqui na letra A. Beleza? Uma questão bem básica, só uma questão de aplicação de fórmula. Não tem segredo nenhum. Beleza? Questão 44 é uma questão básica de equação, né? Analisando a equação 3x mais 11 igual a 5x menos 1, assinale o valor de x para que a igualdade seja verdadeira. Se você chega na prova e também não sabe resolver, né? Seria só tu testar as alternativas, beleza? Só trocar o valor de x pelos números que ele te dá e uma hora tu ia chegar na resposta, né? Ia demorar um pouquinho mais, mas ia dar para fazer também. Então a gente tem 3x mais 11 é igual a 5x menos 1. Tudo que tem x, vou passar para a direita, e tudo que não tem, vou passar para a esquerda. Então, já vai ficar com 11 mais 1, né, que eu tenho que mudar o sinal, é igual a 5x menos 3x. Tem que mudar o sinal de novo, né? 11 mais 1 dá 12. E 5 menos 3 dá 2. Então, dividindo todo mundo por 2, eu tenho que o nosso x vale 6. Beleza? É uma questão tranquila de equação, né? Mas como eu falei, se tu chegar na prova daquele branco, só testar as alternativas, né? E obviamente tu vai ter que achar a resposta na letra E também. Beleza? Questão 45 diz: ao multiplicar x mais 4 por x menos 2, qual a expressão resultante, né? Então não tem segredo. X mais 4 multiplica x menos 2. Só fazer a propriedade distributiva, né? Ou chuveirinho que chamam. Então x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. 4 vezes x dá mais 4x. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então agora a gente tem somando semelhantes, x ao quadrado. Menos 2 mais 4 dá mais 2. X menos 8. Beleza? Essa é a nossa expressão resultante. Não tem segredo nenhum. X ao quadrado mais 2x menos 8. Então a gente pode ficar com a resposta aqui na letra B. Beleza? Suave, uma questão bem tranquila, né? Só fazer a propriedade distributiva. A 46 diz: uma receita de bolo para cada 5 xícaras de farinha são necessárias 3 xícaras de açúcar. Foram usadas 15 xícaras de farinha, quando as xícaras de açúcar serão necessárias, mantendo a mesma proporção, né? Então a gente tem as xícaras de farinha e a de açúcar. Beleza? Então na primeira ele usa 5 de farinha para 3 de açúcar. Na próxima ele vai usar 15 de farinha e ele quer saber quantos de açúcar ele vai usar, né? Seria só tu fazer regra de 3, mas isso é uma proporção também, né? Então daqui para cá eu estou multiplicando por 3. Então daqui para cá, obviamente, eu tenho que multiplicar por 3. Então nosso x é 3 vezes 3, que dá 9. Vai precisar de 9 xícaras, beleza? A gente ficou a resposta aqui na letra D. Uma questão bem básica, né? Uma questão de regra de 3 e proporção, beleza? Sem segredo nenhum. 47 diz: dois corredores iniciaram juntos um percurso oval, sabendo que um deles completa a volta em 6 minutos e o outro corredor completa em 7 minutos. Depois de quantos minutos eles passarão juntos no ponto de partida, né? Uma questão de mínimo múltiplo comum de MMC, né? Então você só precisa achar o MMC entre 6 e 7. 6 e 7 são dois números que a gente chama de primos entre si. Não tem nenhum número que divida o 6 e o 7 ao mesmo tempo, exceto 1, né? Obviamente. Mas 1 a gente ignora nesse caso. Então, para a gente achar o MMC de dois números primos entre si, basta multiplicá-los, né? 6 vezes 7, segredo nenhum, que vai dar 42. Então, daqui a 42 minutos, eles vão passar novamente juntos no ponto de partida, né? Então, a gente ficou a resposta na letra A. Beleza? Não tem segredo nenhum também. Questão 48 diz que uma pessoa percorre 180 km em 3 horas, né? Qual a velocidade média nesse trajeto? Uma questão que parece de física, né? Mas é uma questão bem tranquila também em matemática. A velocidade média vai ser dada pela variação da distância sobre a variação do tempo, né? Vamos usar um pouquinho de física também. Então, a velocidade média da pessoa vai ser 180 km dividido por 3 horas.
fazendo essa divisão, né? A velocidade é 60 km por hora. Eu acho uma velocidade bem irreal, né? Eu acho que nem o Usain Bolt consegue alcançar 60 km por hora, mas enfim, a pessoa é um super-humano. E a gente ficou a resposta aqui na letra D. De boa. Questão 49 diz: assinale o comprimento da aresta de um cubo que possui volume igual a 8 decímetros cúbicos, né? Beleza, o volume de um cubo é dado por A ao cubo, é por isso que a gente chama de cubo, né? A elevado ao cubo, porque tem 3 dimensões. Então, A ao cubo tem que ser igual a 8. Bacana? Então, extraindo a raiz de ambos lados, a gente tem que o A é a raiz cúbica de 8. Quem sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? Então, o lado, né, a aresta desse cubo vale 2. Sem segredo nenhum, né? A resposta tem na letra A. Bacana? Então, a questão 50, a nossa última questão de hoje, né, diz que 3 operários conseguem construir um muro em 12 dias. Se forem contratados 4 operários, quantos dias serão necessários para construir o mesmo muro, assumindo que a produção seja inversamente proporcional ao número de operários, né? Ele já me deu quase a resposta, né? Então, eu tenho o número de operários e os dias de trabalho, né? Se eu tenho 3 operários, eles vão demorar 12 dias para concluir o trabalho. Essa questão ficou meio ambígua para mim, né? Eu pensei que eles tinham contratado mais 4, mas na verdade ele disse que só tem 4, então 4 operários aqui vão produzir em 12 dias, né? Se você fizer a questão dessa forma, você vai achar um resultado errado, né? Porque se você aumenta o número de operários, obviamente tu diminui o número de dias. Uma questão inversamente proporcional, né? Se eu aumento o número de operários, eu diminuo o dia de trabalho. Só que essas setas têm que estar apontadas para o mesmo lugar, né? Ou ambas para cima, ou ambas para baixo. Então eu vou inverter uma delas para ficar tranquilo, né? Para ficar certinho. Então eu tenho que 3 operários e 4. Eu vou inverter o número de dias, né? É igual a x e 12. Agora só fazendo essa proporção, né? Multiplicar cruzado. Então a gente tem que 3 vezes 12 é igual a 4 vezes x. Então 4x é igual a 36. Então o nosso x vai ser 36 por 4, que dá 9. Então eles vão demorar 9 dias, beleza, para realizar esse trabalho. A gente pode ficar com a resposta aqui na letra E. De boa. Então a prova do CFN, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, é uma prova bem direta. Vocês perceberam que as questões são bem simples, né? Por mais que sejam bastante, são 25 questões, elas são muito fáceis, beleza? A maioria é bem ridícula, só uma aplicação de fórmula, aplicação de uma teoria ou outra e tá de boa, né? A gente consegue matar tudo, beleza? Eu nunca fiz o CFN, eu confesso que eu não conhecia na época que eu estudava para concursos militares, né? Nem EAN, mas provavelmente é uma prova que eu faria. Uma prova bem tranquila, uma prova que você pode usar para subir, né? Você pode começar com o CFN EAN, depois ESA EAR, SPSEG, ZAFA e assim por diante, né? Uma prova que você pode usar para medir seu conhecimento, para testar ritmo de prova, né? Como você tem 50 questões, é só português e matemática, se eu não me engano, essa prova, você pode usar para analisar seu tempo, se você consegue fazer a questão de boas, consegue fazer a questão sob pressão, né? Uma coisa é tu fazer um simulado em casa, outra coisa é tu fazer um concurso, né? Com tempo, com pressão, com, enfim, várias outras causas, né? Vários outros quesitos que estão ali no meio da prova. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se possível, deixar um like para o start do trabalho. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários, beleza? Se quiserem que eu resolva outras provas de outros concursos, deixa nos comentários também, beleza? Inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Show, valeu. Até a próxima.